O quarto filme do Capitão América e o primeiro do Sam Wilson no manto teve o seu título oficial revelado durante o painel da Marvel na San Diego Comic Con, e o filme vai se chamar Capitão América Nova Ordem Mundial. Eu tô muito animado pra esse filme, principalmente pra ver mais do Sam como Capitão América. Afinal, o diretor já disse que ele vai colocar ele em apuros e vai fazer ele merecer o manto. O roteirista disse que ele vê o novo Capitão América como um azarão em qualquer situação, porque ele não é um super soldado. E o produtor da Marvel enfatizou que o novo filme vai explorar o que acontece com esse cara que anuncia publicamente que é o Capitão América. E é interessante eles abordarem isso porque tanto no filme quanto no mundo real existiu pessoas que não gostaram desse anúncio, sabe? Do Sam ser o novo Capitão América. O final da série mostra pessoas felizes e orgulhosas com essa notícia. Mas esse novo filme provavelmente vai mostrar o outro lado dessa moeda. Vai mostrar pessoas que ficam incomodadas e dizem que aquele nunca vai ser o Capitão América. E é loucura pensar que isso não tá só no filme, porque quando saiu a notícia, muitas pessoas começaram a falar que esse filme não deveria existir, que ele não é o Capitão América e que o Chris Evans tinha que voltar, sabe? Chegando ao ponto do próprio Chris Evans ter que dizer: Sam Wilson é o Capitão América. Então me pergunto, por que as pessoas não aceitam isso? Qual é o problema do Sam ser o novo Capitão América? Em muitos casos são apenas pessoas racistas, porque quem fala isso nunca leu uma HQ ou viu um filme do Capitão América. E se assistiu, com certeza foi ignorando toda a mensagem e o simbolismo desse personagem. Cara, eu cheguei a ler cada absurdo, sabe? Dizendo que ele não é o Capitão América de verdade, e como assim eles vão fazer um Capitão Negro, que essa mudança é desnecessária, e que não podia ser o Capitão, e que ele é o Falcão, sabe? E quando eu questionei essas pessoas, elas sempre me diziam as três mesmas coisas. Primeiro, porque é a lacração. Segundo, porque o Bucky merecia mais. E terceiro, porque ele não tem um soro de super soldado. Então são os únicos três argumentos que essas pessoas têm. E com todo respeito, você é burro. É sério. Chega até a ser meio contraditório falar isso quando você pensa sobre tudo que esse escudo representa. Imagina o ator ter que vir na internet e dizer: o Sam Wilson é o Capitão América. Começando pelas pessoas que falam que isso foi uma decisão apenas para agradar os militantes e a lacração. O que na realidade só comprova o meu ponto, de pessoas hipócritas que na realidade nunca leram uma HQ do personagem. Primeiro, quando você pensa em Capitão América, você pensa em um cara branco? Isso é uma mudança feita nos quadrinhos. O que é engraçado, porque essas pessoas vivem falando sobre fidelidade, que tem que seguir as HQs, e quando segue a HQ, elas reclamam. Vocês por acaso só consideram alguma obra fiel quando adaptam o que vocês querem? Quando adaptam um personagem da HQ igual, eles reclamam e chamam de lacração. Mas quando mudam, também chamam de lacração. Então qual é a lógica de vocês? O Capitão América do Sam Wilson foi feito todo um arco pra ele, passando um manto da maneira mais decente, que já estava estabelecido nos quadrinhos. Então eles apenas trouxeram pros cinemas. E olha, se você não gostou, tudo bem, o problema é seu. Mas o ponto é quem tá chorando, dizendo que nunca vai substituir o Steve, que só existe um Capitão América, sabe? Coisa idiota. O pessoal realmente acha que só existe um Capitão América? Até o Bucky já foi um Capitão América. E antes que você diga: então por que não fizeram ele como capitão? Simples. O Bucky era um grande amigo do Steve, mas o próprio sabia quem era mais preparado para ser o capitão. E era o Sam. Tanto que ele deu o escudo para ele. O próprio Bucky nunca falou que queria ser o Capitão América. Ele só queria que o escudo do Capitão fosse honrado por alguém que merecia ele. E ele conseguiu. Na série fica claro como o Bucky ainda sofre pelos atos dele como soldado invernal e que ainda assombravam a sua mente. Todo o arco dele na série é sobre ele aprendendo a lidar com os demônios que ainda restam por causa da programação da Hydra. Então nesse momento, o Bucky não tem uma instabilidade mental boa o suficiente para ser um capitão e para ser o símbolo que eles precisam. Uma das melhores cenas dessa série é quando o Bucky olha pro Sam e fala: eu preciso que você seja o capitão, porque se ele errou sobre você, ele pode ter errado sobre mim. Isso é ser o Capitão América, é acreditar. Ser o Capitão América é muito mais que ter o soro e vestir um traje com as cores da bandeira. Ser o Capitão América é ser um símbolo de esperança, sabe? Que dias melhores estão por vir. Uma das melhores cenas desse personagem é quando ele sozinho, todo machucado, com um escudo quebrado, levanta e vai pra frente de todo o exército do Thanos. O Bucky naquele momento não estava bem pra fazer aquilo. E quando eu falo isso, as pessoas sempre dizem a mesma coisa. Mas ele era amigo do Steve há mais tempo, Fernando.
Não faz sentido ele assumir o manto só porque ele era amigo do Steve há mais tempo. O Buck é um soldado incrível, mas ele não estava preparado para ser um símbolo, o símbolo que as pessoas precisam. E eu acho muito mais legal ver o Buck como um lobo branco do que um Capitão América. Pra mim combina muito mais e fica muito mais legal pro personagem. Isso mostra que o soro do super soldado não é algo obrigatório para ser um Capitão América. Mas pelo visto o público não conseguiu entender isso. Isso é a coisa que eu mais vejo as pessoas falando. Ah, você não pode ser Capitão América por conta do soro. Ele vai tomar uma surra de qualquer um. Cara, o Sam conseguiu carregar uma van com pessoas dentro. E ele não tem soro. Eu não sei de onde vocês tiraram que todo mundo do CM precisa de um soro de super soldado pra fazer coisas incríveis. Não ficou claro o suficiente que só o preparo físico que ele tem e a tecnologia já é o suficiente pra ele? Preparo físico e tecnologia são uma combinação perfeita. O Tony, que só tinha tecnologia e nenhum preparo físico, conseguiu coisas incríveis. Inclusive, quase derrotou o Steve e o Buck juntos. E eu ainda tive que ler que a cena da van é forçada e que o Sam não devia ter conseguido aquilo, porque ele não tem o soro. Mas o Tony levou um míssil pra dentro de um buraco de minhocas, apenas usando a armadura dele. Mas isso tudo bem. Agora o Sam carregar uma van? Minha nossa, isso não tem sentido. Cadê o sentido nesses filmes de heróis? E eu só gostaria de lembrar que a gente não tá falando de qualquer tecnologia. A gente tá falando de tecnologia wakandana. Então esse papinho que as pessoas usam de é só quebrar as asas dele e pronto. Cara, eu nunca vi alguém conseguir quebrar as coisas de vibrânio. A única pessoa que conseguiu foi o Thanos com aquela espada dele. E no mesmo filme, quando o Pantera Negra literalmente é acertado em cheio pela espada, ele cai, levanta e segue. Ou seja, pode ser super soldado, pode ser um alien, mas vai ter um belo trabalho pra conseguir danificar as asas do Sam. E na própria série a gente vê ele lutando contra vários apátridas que são super soldados e ele consegue vencer todos. Obviamente, tendo uma dificuldade maior, mas na mesma série a gente também vê o Buck tendo dificuldade na luta. E vamos ser sinceros, o único feito grande que a gente tem do soro do super soldado é quando o Steve segura aquele helicóptero. Mas você não precisa segurar um helicóptero, porque ele pode seguir um. Tanto que na série a gente vê o Sam literalmente derrubando apátridas de um helicóptero. E ele tem muito mais vantagem lutando no ar do que qualquer outro personagem. Vocês lembram do que ele conseguiu fazer em Guerra Civil quando o Visão tentou acertar ele? Eu também posso usar como exemplo a cena de quando o Thanos chega em Wakanda. Ele chega e facilmente derruba o Falcão. Mas ele também derruba o Buck e o Steve com a mesma facilidade. E sabe por que isso? Porque o foco do Capitão América nunca foi ter grandes feitos, mas ser um símbolo para as pessoas. Tanto que na cena quando o Sam vai sozinho conversar com a Carly, cara, isso mostra exatamente o que é ser o Capitão América. E por que ele é o Sam? Sem soro, sem escudo, sem nada. É literalmente o que a Sarah disse, ou você é muito inteligente ou muito otimista. E como ele disse, um pouquinho dos dois. Me faz lembrar de uma conversa que o Steve tem com o Peter durante a saga do Guerra Civil, onde ele faz um discurso maravilhoso que resume toda essa situação pra mim. Deixe os homens rotularem você como quiserem. Se somente você, dentre toda a nação, decidir tomar um caminho que seja certo perante as suas convicções, você cumpriu seu dever consigo e com seu país. Levante a cabeça, pois você não tem nada do que se envergonhar. Não importa o que a imprensa diga. Não importa o que os políticos ou as multidões digam. Não importa se o país inteiro disser que uma coisa errada está correta. Quando o povo, a imprensa ou o mundo inteiro disser para você que saia de onde está, o seu dever é se plantar como uma árvore à beira do rio da verdade e dizer para o mundo inteiro: não, saiam vocês. Então, eu acho que é isso que o Capitão América representa. Você que acha que ele não deveria assumir o manto por não ter o soro ou ser negro, cara, é muita bobagem. O Capitão América nunca foi sobre ser branco ou ter um soro. E sim, o Buck poderia ser o Capitão América, mas ele não tem nenhuma condição psicológica de fazer isso no momento. E eu acho que fica muito mais legal pro personagem, sabe, do que simplesmente ser o Capitão América. Eu acho que ele é algo muito maior do que isso. Já o Sam, ele conhecia a realidade do país e estava disposto a lutar por ele a qualquer custo. Fica muito claro que o Steve enxerga algo no Sam desde o primeiro momento deles. Em Capitão América, o Soldado Invernal, quando o Steve assiste o discurso do Sam que ele faz para ajudar antigos soldados de guerra. É justamente por causa dessa personalidade e a empatia que o Sam tem pelas pessoas que ele recebe esse manto. Então você dizer que é lacração ou forçado, pra mim você só é uma pessoa muito chata que tá a fim de falar merda e não tem como sustentar. As pessoas podiam parar de enxergar as coisas de uma forma tão rasa e inconveniente, ficar tirando conclusões precipitadas, só porque você automaticamente rotula aquilo que você não gosta como lacração. Isso tá mais pra ignorância, na minha opinião.